Olá a todas e todos, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas à segunda edição online do nosso festival TacTech. Eu sou o Ale Garcia e estou aqui como mediador desse grande evento e a gente vai, é claro, para mais um bate-papo. Bom, é fato, todos nós sabemos que nós estamos vivendo numa era transformada pelas redes sociais, onde a informação ela é abundante e a criatividade nessas horas é fundamental. As redes sociais, além de serem plataformas para compartilhamento de momentos, se tornaram espaços vibrantes para a expressão criativa e para a inovação. E ela conecta pessoas globalmente, permitindo troca de ideias numa escala sem precedentes. E para falar do assunto, nós temos aqui uma super especialista do mercado, a Dani Ricotta, jornalista de formação, publicitária de ação, mãe de 2 adolescentes figuraças e apaixonada por educação. Há 18 anos, a Dani atua no mercado publicitário, sendo que a área de mídia é sua fortaleza. Trabalhou na FSB, à frente da área de mídia e dados, se especializando em comunicação integrada e crise. E há 5 anos, ela é diretora nacional de estratégia de canais e digital learning na Artplan, sendo responsável pela integração das ideias e do planejamento aos pontos de contato de ativação e KPIs. Seja muito bem-vinda, Dani. Oi, Ale, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Na primeira edição eu estava aqui também, foi um bate-papo incrível. E estou muito animada com o tema da vez, porque é um grandíssimo tema, né? A gente sabe que tem assunto para caramba aqui, a gente podia ficar dias. É muito bacana conseguir dividir um pouquinho do que a gente vê no mercado aí. Acho que vai ser muito legal. Maravilha, Dani, obrigado demais. A gente também está muito animado para esse papo. E eu já vou começar com uma pergunta mais abrangente, para a gente na sequência ir afunilando, né? Dani, me diz uma coisa, quais são as principais mudanças ocorridas nesse processo criativo desde a chegada das redes sociais? E essa pergunta ela vale tanto para publicidade, como se você puder nos trazer também esses sites, né? Tanto para arte, para o design, para arquitetura, para música e tantas outras formas de criação. Ale, essa pergunta ela é abrangente, mas ela talvez resuma quase tudo que a gente vai falar um pouquinho aqui para frente, né? Qualquer pessoa que vem do mercado muito antes de rede social, antes até eu gosto de colocar o Google como um grande marco, porque o Google fez uma coisa que plataforma nenhuma, né, meio nenhum fazia, seja na publicidade, seja em qualquer divulgação de qualquer meio de comunicação, tá? Que ele começou a trazer formatos novos e formas de metrificação desses formatos novos. O que eu quero dizer com isso? Há 20 anos atrás, sei lá, não arrisco nem dizer quanto tempo mais, a gente criava alguma coisa e a gente colocava ali o grande boom, né, o grande espaço nobre, era o Fantástico no domingo, por exemplo, né? Você pegava, você montava ali uma peça publicitária, ou se a gente estivesse falando de jornalismo aqui, se você aparecesse, né, fosse pauta de uma matéria no Fantástico ou no Jornal Nacional, enfim. Ali, se você garantisse aquele espaço, você garantia visibilidade, você garantia audiência, os meios eram em volume muito menores e o volume de audiência estava muito concentrado em determinado local. Quando entra o Google dizendo quantas pessoas viram cada coisa em determinado momento, quando entram as redes sociais e pulverizam esses lugares onde a gente pode estar ao mesmo tempo, quando a gente fala de cultura de atenção e eu posso estar olhando televisão e no Twitter ao mesmo tempo, falecido, no Twitter ao mesmo tempo, ou postando em rede social ou compartilhando com um amigo, essa lógica de atenção, ela fica completamente quebrada. A partir do momento que ela fica quebrada, do ponto de vista de audiência, fica muito mais difícil para mim conseguir entender o momento certo e a hora certa de falar com a pessoa que quer me ouvir. Independente se seja uma peça publicitária, se seja o trabalho de alguém, né, como você mesmo colocou, o trabalho de um músico, por exemplo, ou o trabalho de um arquiteto, ou enfim, qualquer expressão artística. A rede social ela quebra um paradigma muito grande no sentido de atenção concentrada, ela amplifica essa lógica, ela começa da lógica de amplificação, e à medida que ela vai avançando, e talvez seja a nossa maior problemática hoje, né, um lugar, ou pelo menos é um lugar de bastante atenção, ela vai especializando numa lógica de algoritmo que a gente começa a criar grandes bolhas de consumo.
Então, acho que são alguns pontos específicos aí, por isso que eu te falei que ele é abrangente, mas nem tanto, porque ele esbarra em muitas coisas, né? Mas, de fato, quando você começa a entender, começa a ter números que provem aonde a sua audiência está, em que momento, em que lugar, e isso começa a ser quebrado por essa audiência completamente pulverizada, a lógica de produção de conteúdo e de produção criativa muda radicalmente. Perfeito, perfeito. E nessa lógica que o digital trouxe, Dani, que considera esse novo modelo em que você tem uma pulverização de atenção, portanto você tem vários nichos, isso cria desafios diferentes para quem está envolvido no trabalho do que se torna a criação de conteúdo, né? Desde as agências, as marcas e os próprios creators, assim. E esse mercado está mudando quase diariamente. A creator economy é uma coisa muito, muito rápida. Nesse cenário atual, assim, que a gente pode falar muito de hoje só, né? Amanhã, quem sabe. Quem sabe? Esse cenário atual, quais são os principais desafios que você vê agora sendo enfrentados? Se você quiser trazer por várias partes, é muito bem-vindo. Por agência, por marca e por criadores de conteúdo. Ou se não, quiser trazer uma resposta mais genérica, qual é o grande desafio que está agora nesse momento para todo mundo em criação de conteúdo? Vamos lá, Lê, eu acho que são alguns, tá? Eu gosto muito de contar a historinha de onde a gente vem, o momento que a gente está, porque eu acho que ajuda a gente a contextualizar. Quando a gente parava para pensar numa marca, a partir do momento que eu tinha menos meios e aquilo, né, a audiência estava concentrada nos lugares, a gente perdia muito tempo pensando na estrutura da marca. E isso aqui dá para fazer um paralelo com o creator do mesmíssimo jeito, tá? Então, os níveis de planejamento eram mais profundos, a gente tentava entender qual era a verdade daquela marca, o que ela podia passar, quais eram os principais recursos daquele produto que, de fato, faziam um diferencial na vida, ia estudar a audiência para ver se aquilo fazia sentido com o público que ia receber, se tinha nicho de mercado ou não tinha nicho de mercado, e você colocava aquilo para rodar. A partir do momento que não só a nossa atenção está completamente pulverizada, a minha briga por atenção ela não é com um concorrente direto, né? Antes a Coca-Cola brigava com a Pepsi, agora a Coca-Cola briga por atenção com absolutamente todo mundo, né? Assim é a realidade de todo mundo. Você briga pela atenção das pessoas multifacetadas o dia inteiro. Não só a gente tem essa história da atenção, como a partir do momento que eu trago plataformas para o meu dia a dia, que tem muitos insights de audiência e de dados que estão chegando o tempo todo, em algum momento a gente começou a criar a partir do insight que estava chegando e não da realidade da marca. De novo, vou insistir, isso também serve para creator, tá? Tanto que a gente vê que muitos se perdem muitas vezes, perdendo a própria autenticidade, porque tentam fazer alguma coisa que a audiência está esperando, e não necessariamente o que é uma verdade para eles. Eu acho que talvez o momento atual, e aí é uma opinião pessoal, né? Porque eu acho que tem, a partir do momento, o volume de creators, o volume de produção de conteúdo que a gente tem hoje no dia seria leviano colocar todo mundo na mesma base, mas, de uma forma geral, talvez a grande questão aqui seja fazer uma retomada do que é uma verdade de marca e de personalidade, de intensidade de cada um desses canais. Porque a própria audiência está começando a ver isso como fake, né? A própria audiência já está começando a dar uma olhadinha naquilo e falar: os influenciadores estão todos iguais, as marcas estão comunicando todas iguais, a lógica de dados ela está vindo muito similar, está vindo muito parecida e está todo mundo comunicando muito igual. Então, acho que talvez esse seja um ponto muito interessante para a gente olhar do momento atual nesse sentido, viu? Muito, muito bom isso. Você fala desse cenário que ele é muito movido pelos insights que chegam, pelas tendências, isso impacta muito a maneira como as marcas se comportam, e esse cuidado com o branding é fundamental para manter sua integridade, tanto para marcas quanto para os creators também, para não embarcar só na próxima onda. Só que é interessante como isso acontece por um modelo que é a base da internet, né? Que a gente fala muito sobre a democratização do acesso. A gente dizia que a propaganda clássica era como um soco na cara do target, porque você tinha lá o comercial, compre isso, beba aquilo, e você não tinha resposta do lado de cá. Agora é uma conversa nas redes, a marca fala, o usuário e o criador também se metem nesse jogo todo. Isso tudo é muito democrático,
por assim dizer, esse acesso às redes. Como é que você vê isso? Acha importante? Como é que você vê esse novo modelo? Ele é mais desafiador? Ele é mais interessante? Ele é menos? Queria um olhar teu assim sobre esse momento dessa conjugação de conteúdo e publicidade nos dias de hoje. É quase polêmico, né? Porque é indiscutível que ele é mais democrático. A partir do momento que a gente tem um avanço da internet em absolutamente mais classes sociais, né? Deixa de ser, inclusive, um recurso específico de acesso, né? Todo mundo está ali o tempo todo mundo pode responder, todo mundo pode dar uma opinião. Acaba tendo um cuidado muito maior das marcas com os famosos telhados de vidro, né? Então, muito mais cuidado de não fazer uma... A gente fala bastante de greenwashing, tem washing para tudo quanto é lado hoje, né? Que nada mais é do que você se apropriar de uma causa maior e efetivamente não fazer nada por essa causa. O que mais a gente vê. E aí temos pessoas mais atentas na internet nessa lógica de conversa e de diálogo, e isso é muito interessante. Isso obriga as marcas a ter um nível de responsabilidade muito maior, isso obriga os creators a terem um nível de responsabilidade muito maior com as marcas que eles representam ou com o que eles falam. Nesse aspecto, eu vejo tudo com muito bons olhos. Eu acho que a gente precisa ter essa coisa de sair do discurso direto, como você falou, do soco na cara, e de repente isso virar um diálogo, de fato transforma as marcas num outro lugar. Por outro lado, porque tudo tem dois lados nessa vida, e a gente sabe muito bem, eu acho que é o cuidado que a gente precisa ter, acaba virando também terra de ninguém, né? Então, não necessariamente as críticas são sempre construtivas, não necessariamente as críticas são embasadas. A gente vê uma problemática de fake news gigantesca no mundo inteiro. A gente não está falando do cenário Brasil único e exclusivamente, a gente está falando de mundo aqui. Então, quando a gente vai para esse lugar, fica muito difícil a crise de credibilidade até, né? Eu acho que conseguir construir credibilidade neste momento, seja para marcas, seja para creators, talvez seja um grande desafio, e criativamente falando, maior ainda, né? Porque você precisa de um nível de consistência e de estruturação interna muito maior do que talvez você precisasse antes. Então, os dois lados. Bom, que está todo mundo vigiando, que está todo mundo olhando, que está todo mundo conversando, e, por outro lado, a gente sabe que também, às vezes, tem muita falta de informação, muita precipitação. Não vou nem para o juízo de valor aqui, né, às vezes, de má intenção. Às vezes é precipitação mesmo. A forma com que a gente consome a informação é muito rápida. Às vezes você lê uma coisa muito rápido, você repassa, a gente sabe que isso é a grande base, inclusive, de fake news. Muitas vezes não na maldade, você realmente acreditou naquilo que você viu. Então, a crise passa a ser de credibilidade nesse momento, né? Perfeito demais. E como se esse jogo já não fosse complexo o suficiente, a gente tem um novo componente aí entrando com uma rapidez absurda. E eu queria saber de ti como a inteligência artificial, esse novo componente aí, está transformando o formato, o jeito de se criar conteúdo digital e mesmo a gestão das redes sociais. Olha, você está só fazendo pergunta fácil hoje, né? A inteligência artificial é um assuntão, né? Eu gosto muito de um exemplo. Eu acho que o mercado publicitário, ele se tomou muito disso. Tem sempre uma novidade, né? Tem a velocidade das coisas, como a comunicação e a tecnologia se embrenharam de um jeito ali que eu acho que não larga nunca mais. A velocidade de acesso de dado, volume de informação, né, de ferramentas que facilitam o nosso trabalho. Se você parar para tentar numerar, você vai perder semanas inteiras e você não vai conseguir. Nem tudo vai para frente, muito pelo contrário, né? Eu gosto muito do exemplo do metaverso ali, que vem ali do Facebook, relativamente recente, e eu me lembro que em algum momento, em todas as conversas com todos os clientes, tudo tinha que ter metaverso, porque o metaverso era o futuro, e tudo ia ser dentro das telas e tal, e a gente viu a coisa simplesmente se esvaziar, como milhares de outras coisas se esvaziam ao longo do dia. Eu não tenho essa impressão do conceito de inteligência artificial como um todo, porque a inteligência artificial é um recurso, assim,
muito a grosso modo, tá? Mas é verdade, o Google traz inteligência artificial. A lógica de algoritmos ela é baseada em inteligência artificial. A gente tem inteligências acontecendo já no nosso dia a dia. O que acontece realmente é uma escala gigante, que vem com o ChatGPT e toda a leva que vem depois de ChatGPT, ele é um marco ali, né? Mas vem uma leva gigantesca ali, que tem, de novo, dois lados. Eu vou ser a advogada do diabo aqui hoje nesse painel. De novo, os dois lados. Eu acho que ele facilita muito o trabalho que é braçal, que toma tempo, e aí eu vou muito no cenário criativo mesmo, que até não é a minha área, eu não sou da área de criação, mas criar um post, por exemplo, se você precisar sentar no Photoshop ali e tal, e criar um post do zero, sendo que você consegue montar um prompt bonitinho que te entregue aquilo rápido, ele facilita muito a sua vida, ele é incrível. Ele, inclusive, deixa tempo para o time se preocupar com coisas maiores, mais profundas, de credibilidade, de verdade de marca, que é o que a gente estava falando ali. Então, acho que isso é incrível. Ferramentas aqui para o time de mídia, por exemplo, que faz gestão financeira ali, de audiência, que agilizam muito contas e, né, resultados ali lógicos de inteligência de campanha, ferramentas de pesquisa, tudo isso favorece o nosso trabalho em escalas incríveis, agiliza o nosso trabalho em escalas incríveis. Por outro lado, de novo, estou bem advogada do diabo hoje, a gente sempre pode cair no lugar, e eu acho que é eu dou aula e enfim, é a coisa que eu mais amo fazer nesse mundo, e eu falo isso muito para os meus alunos, independente da turma, tá? Pode ser de segundo grau até MBA, não importa quem seja. Quando está todo mundo olhando para o mesmo lugar, a tendência é o resultado ser igual. E criatividade é um recurso humano. Ele é um recurso humano, não adianta. Da onde a gente tira, e eu gosto muito quando você me faz a primeira pergunta e você fala isso não necessariamente está na publicidade, né? Isso está em todas as expressões artísticas, porque é o que é o core da criatividade quando a gente fala. E eu posso usar a ferramenta para me ajudar. Eu não tenho nenhum problema com ela, eu acho ela um recurso incrível, exatamente para dar espaço para que a criatividade humana exerça a sua característica central, que é de ser única. Né? A gente tem quantas pessoas aqui, se a gente for falar de publicidade, não vão lembrar de campanhas icônicas, antiquíssimas, da época dos nossos pais, dos nossos avós, ou de quando a gente era pequeno, que só foram possíveis porque teve um trabalho criativo, um insight humano, né? Uma coisa para chegar nesse lugar que uma máquina, pelo menos por enquanto, né? Não sou futurista, não posso cravar o futuro aqui, mas ela está bem longe de chegar. Ela tem reproduzido padrões, a gente tem visto, inclusive, muitas críticas de reprodução de padrões, inclusive quando a gente fala de diversidade. Então, muitas reproduções ali, né? Reproduzindo padrões que a gente está querendo quebrar, que a gente está lutando para quebrar já há um tempo no mercado publicitário. Então, muita atenção. Eu acho que, enquanto a gente usa como recurso de aumentar a sua produtividade no sentido de tirar da frente coisas que seriam braçais, que você já colocaria ali, vambora, lindo. Mergulha, tem ferramentas incríveis, ferramentas que ajudam no trabalho, ferramentas que ajudam na produtividade e que liberem tempo para a gente se concentrar no que é mais importante, que só a gente consegue fazer. Eu acho que, por enquanto, é onde a gente está, tá? Como vai ser amanhã, eu já não sei. A gente fala no próximo painel. Você tocou em pontos importantes, está trazendo os dois lados de maneira muito clara assim pra gente. E até achei que você fosse um pouco mais ali nos lados negativos da IA, mas já que não foi, eu vou te provocar, porque tem essa questão também que é muito ponto de discussão que é atrás, aumentando alguns riscos que a gente tem na sociedade, que é a intensificação da produção de fake news, né? Como é que você vê a IA nesse cenário? Você vê algum modelo em que se consiga criar mecanismos de defesa ou algum controle? Como é que você analisa isso? Olha, Lê, eu acho que fake news ela é um problema antes desse boom de IA, tá? A gente tinha uma estrutura. Quando a gente compra mídia, todo mundo conhece aqueles links patrocinados do Google, né? Você não precisa nem ser mídia para conhecer esse negócio. Todo mundo sabe como é que é. E tem uma diferença muito grande, e aí se eu estiver sendo muito técnica, você me interrompa. Mas eu me lembro
que quando a gente começou a comprar, quando o Google começou a vender aqueles links patrocinados, foi um grande boom no mercado, de fato faz uma diferença gigantesca ali em resultado final. Tem uma lógica de performance que entra na história, que foi gigante, que também mudou muito o mercado. E ele é um grande buscador, aquilo sempre fez muito sentido e está tudo certo. O lance é que quando você começa a comprar por palavras, e você não compra por contexto, né? Você compra por audiência e você não compra por contexto. Grandes marcas começaram a aparecer em sites de fake news que usavam das ferramentas do Google para conseguir ter uma grande audiência. Então, isso vem muito antes de IA. Eu acho que a gente já estava ali num movimento de crise de credibilidade. Vem ainda antes, tá? Quando a gente começa a questionar os grandes meios de comunicação, Folha de São Paulo, Globo, falar é tudo tendencioso, entram os blogs, a gente fala, nossos blogs são incríveis, porque todo mundo pode dar o seu ponto de vista e, de repente, aquilo tem um volume de pulverização tão grande que você não tem mais checagem de informação. E aí a gente retoma, vou de novo na crise de credibilidade aqui, né? A gente retoma aos conceitos iniciais, às mínimas checagens jornalísticas, ao trabalho de comunicação, que é muito sério, independente da área que ele entre. Quando a gente vai olhando esse histórico, que a gente olha para a realidade hoje, eu acho que tem uma crise humana aqui muito maior do que uma crise tecnológica, tá? Todas as ferramentas, a rede social, as ferramentas de IA, tudo que a gente usa dentro dessa história, eles são ferramentas que escalam o que a gente coloca dentro da rede, o conteúdo que a gente coloca dentro da rede. O perigo, ele está na escala e na não regularização, né? O não olhar, o não... Por que a Folha de São Paulo pode ter um pouco mais de credibilidade do que um blog qualquer que você entre ali? Porque minimamente você tem um trabalho de checagem, você tem instâncias dentro. O jornalista vai entregar, o jornalista em cima dele vai fazer uma checagem, o editor vai perguntar que fonte é essa, de onde você tirou essa informação. Você tem um trabalho de regulamentação, literalmente, né? Cada universo vai ter a sua regulação, óbvio, mas você tem um trabalho ali de checagem. Quando você deixa de ter o trabalho de checagem, qualquer informação é informação, e ela escala no volume que ela escala, e é distribuída em nichos como os algoritmos distribuem, a gente, de fato, chega num problemão. Porque aí, qualquer mínima pessoazinha de má fé, qualquerzinha, né, que esteja querendo usar essa ferramenta para um lugar que não seja um lugar bacana, ela tem caminho para escoar isso, ela tem facilidade para escoar isso. Então, solução não temos, eu acho que a gente tem discussões muito importantes, as recentes do X, né? Eu não consigo chamar o Twitter de X, gente, não adianta, sou velha. Mas as recentes do X aqui, né, e toda a questão com a regulamentação brasileira, como é que foi essa história, eu acho que a gente está caminhando para esse lugar de entender que a gente precisa olhar para isso com muito mais seriedade, colocar regras dentro dessa história, que é uma coisa que a gente ainda não tem em todos os lugares, e tem muitas plataformas já trabalhando nesse sentido, né, de conseguir organizar um pouquinho. Acho que a gente está bem longe, tá? Eu acho que a gente teve uma invertida de poder aí gigante de comunicação nos últimos anos, acho que as redes, esses grandes grupos de comunicação, que antes era a Globo, agora é o Mark e o Elon Musk, eles ganharam um poder gigantesco ali nessa história, e eu acho que a briga ela vai começar a ser jurídica daqui para frente. Ela precisa ganhar uma escala jurídica. Ela é menos do cenário de comunicação e ela entra realmente num território de olhar de sociedade, de coletivo, enfim, a conversa é bem mais profunda. Exatamente, um olhar de legislação, né? Você trouxe pontos fundamentais aqui, eu concordo muito, muito com você. E nesse cenário, Dani, em que você tem questões de crise de autenticidade, crise de credibilidade, inteligência artificial como uma ferramenta que pode amplificar vieses e más intenções, como é que se faz para manter autenticidade e transparência quando se cria conteúdo digital nos dias de hoje? Vamos lá, voltar para a base. Eu acho que essa resposta é talvez a resposta mais simples que eu vou te dar aqui. Eu acho que a partir do momento que a gente olha para dentro de casa, olha para o produto que a gente vende, olha para o valor que a gente está defendendo, olha efetivamente porque a gente entrega para o mundo, a coisa fica muito mais segura. Eu não vou dizer que não vai ter uma crise
na internet, alguém vai fazer uma crítica que você vai precisar administrar, nem de longe, né? Eu acho que nenhuma marca, dado que marcas é feita por humano e nenhum humano é perfeito, a gente pode, né, fazer essa comparação. Eu não digo que você consegue zerar esse problema, mas eu acho que quanto mais verdadeiro e transparente você for, mais seguro em algum nível você tá. E aí, do ponto de vista criativo, é realmente voltar para a autenticidade de marca, é voltar ao que efetivamente você entrega para o seu consumidor, né? Não é... Nesse aspecto, eu vejo com muito bons olhos, viu? Porque eu acho que durante muito tempo a gente vendeu coisas que não eram reais. Eu acho que a gente ainda vende, tá? Não acho que a gente saiu desse lugar, não. A cultura do Instagram, de TikTok, está aí para comprovar que a gente ainda está bastante nesse lugar. Mas, do ponto de vista das marcas, essas coisas estão um pouquinho caindo por terra, né? Quando você começa a vender um produto que a pessoa compra e aquilo não se traduz, e a primeira coisa que ela faz é ir em rede social e falar, ó, você falou que isso aqui fazia e não faz, não. Mentira, que eu fiz e não fez. Eu acho que a marca se preocupa mais com autenticidade, se preocupa mais com qualidade. O criativo, o planner da conta, né? Para a audiência que a gente vai distribuir, a gente tem um cuidado de ser mais atento nesse lugar, ver se aquilo de fato faz diferença. Então, isso pode ser muito interessante do ponto de vista de voltar para as origens. Parar de querer falar tanto que estão querendo que a gente fale e mais do que de verdade a gente consegue falar. Perfeito demais, Dani, perfeito. Você trouxe insights valiosíssimos aqui, certamente toda a audiência adorou ouvir esse papo, que a gente podia se estender realmente por um tempo infinito, mas precisamos chegar ao fim em algum momento, infelizmente, né? E eu só posso agradecer muito em nome de todo mundo que está nos ouvindo aqui, pela tua presença, pela tua inteligência, por dividir conosco a tua experiência. Obrigado demais por participar do nosso evento. E a gente espera que ano que vem você participe de novo, hein, Dani? Muito obrigado também a essa galera que nos assistiu. Muito obrigado, viu, gente? Eu espero que tenha algumas reflexões. Nesse momento da vida, do mercado, do mundo, a gente tem mais reflexões do que respostas, e talvez isso também seja uma coisa boa, meio filosófico, mas é verdade. Eu acho que quanto mais a gente reflete em cima das coisas que estão acontecendo, mais a gente consegue chegar num mundo mais bacana, numa comunicação mais bacana, numa entrega de criatividade, que é essa coisa tão linda do ser humano, né? Mais redonda, mais limpa, mais bonita. Eu acho que todo mundo que trabalha com comunicação tem esse sonho, e quem está ouvindo a gente, se for estudante, se trabalhar com comunicação, eu espero que vocês sigam adiante levando esse sonho para frente. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado a você também que nos assistiu. Espero que tenha aprendido, aproveitado muito esse bate-papo incrível com a Dani. Só que antes de terminar, quero muito agradecer novamente aos nossos queridos patrocinadores, o Instituto Edux e Grupo Salta. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Um super beijo para vocês